Boa noite a todos. Iniciaremos em 3 minutos. Olá, boa noite a todos. Bem-vindo à nossa segunda edição do Papo Consciência. Meu nome é Bruna Borges, eu sou analista de marketing digital em Life Science na América e na América Latina e juntamente com a professora Priscila seremos as moderadoras desta live. A Merck é a empresa farmacêutica e química mais antiga do mundo. Temos áreas de atuação como Life Science, disponibilizando a cientistas e engenheiros os melhores produtos, tecnologias e serviços do mercado para laboratórios. Como líder de ciência e tecnologia dedicada a solucionar desafios para acelerar o acesso à saúde. Para nós, não existe tema mais vibrante do que ciência e tecnologia. Por isso, estamos contentes em ter você aqui presente para bater um papo com os professores, professor Marcel Martins, professora Letícia Mazarino e professora Silvia Guterres. Antes de a professora Priscila apresentar os professores para a live de hoje, gostaria de abordar alguns temas. Por favor, note que a transmissão está sendo gravada. Poderemos compartilhar o link com você após a conclusão do evento. Esse evento busca interação com os participantes, por isso fique à vontade para inserir suas dúvidas na guia localizada abaixo do seu player de vídeo. Interaja conosco respondendo à enquete que aparecerá ao lado direito da tela durante a live. Neste ponto, tenho o prazer de apresentar a professora Priscila Finotelli. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Bruna. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tenho o prazer aqui hoje de comandar essa mesa redonda, né, de forma remota, virtual. Espero que todos possam aproveitar esse nosso tempo juntos. Fiquem à vontade para fazer as perguntas aos nossos palestrantes. Hoje o tema a se tratar é nanotecnologia e aplicação dessa nanotecnologia em saúde. Nós sabemos que a nanotecnologia ela se iniciou muito fortemente dentro da área de materiais, mas que devido a várias propriedades diferenciadas e benefícios que essa tecnologia pode trazer, muito foi já sendo aplicado na área de saúde. O que a gente quer trazer hoje aqui para vocês é mostrar que esse crescente interesse nas pesquisas relacionadas à nanociência e nanotecnologia tem deixado o Brasil em posições bem interessantes em publicações científicas, mas o que é também de interesse entender como que essas publicações científicas, como que a ciência ela pode, através da interação
com as áreas industriais, as startups hoje muito bem aí posicionadas no setor nacional. Como que essa sinergia pode ainda acelerar essa disseminação dos benefícios da nanotecnologia, especialmente para a área de saúde? E para isso a gente vai contar com a participação da professora Silvia Guterres, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em breve, quando ela será a nossa terceira palestrante, eu falarei um pouquinho mais sobre a professora Silvia. Teremos a doutora Letícia Mazarino, que atualmente realiza projetos na área de desenvolvimento de novos produtos ligado à liberação de ativos, principalmente para drug delivery. Ela é diretora de pesquisa e desenvolvimento na empresa Nanoscoping, soluções em nanotecnologia, e também teremos o mestre, doutorando Marcel Martins, que é CEO e CTO da Magtech, que é uma empresa de base tecnológica nascente na Universidade também Federal do Rio de Janeiro. Tá? Então, para iniciar, eu gostaria de convidar a doutora Letícia Mazarino para proferir a sua primeira palestra, a primeira palestra aqui do nosso momento, do nosso Papo Consciência. Ela é farmacêutica industrial de formação, tem especialização em farmácia magistral pela Universidade Oswaldo Cruz, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado também em ciências de polímeros pela Universidade de Grenoble, na França. Atualmente, como eu falei, ela é diretora de pesquisa e desenvolvimento na empresa Nanoscoping, soluções em nanotecnologia, e atua diretamente no desenvolvimento de projetos ligados a produtos à base de nanotecnologia para a liberação de ativos, principalmente drug delivery. Por favor, Letícia, seja bem-vinda e fique à vontade. Letícia? Tudo bom? Obrigada Seja pela bem-vinda. apresentação. Obrigada, professora Priscila. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui hoje falando para vocês. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Tá tudo certinho? Então, o meu nome é Letícia, né? Tá tudo certo? Tá bom. Sim, Ok. Então, é um prazer estar aqui falando com né, de ativos, tanto de fármacos quanto de ativos cosméticos. E a ideia aqui dessa primeira parte da apresentação é falar um pouquinho para você sobre os sistemas nanocarreadores, né? Falar um pouquinho sobre definições, os conceitos básicos aí da nanotecnologia, né? Para que quem já saiba um pouquinho consiga entender um pouco mais. E para quem nunca viu a nanotecnologia, nunca trabalhou com nanotecnologia, consiga aí entender um pouquinho, né? E se apaixonar um pouquinho por esse tema que eu gosto tanto, tá? Então, vou trazer um pouco sobre esses conceitos iniciais, né? Sobre os tipos de sistemas nanocarreadores, do uso dessas nanopartículas para a liberação de fármacos, e vou falar um pouquinho sobre esses benefícios, principalmente sobre a parte de drug delivery, né, de liberação controlada e liberação vetorizada, com alguns exemplos aí de aplicações na área biomédica. Então, eu sou farmacêutica de formação, como a professora Priscila comentou, né, graduada na Universidade de Passo Fundo,
e atualmente trabalho então na Nanoscope, que é uma empresa localizada em Florianópolis, que desenvolve aí ativos para liberação de ativos nanoencapsulados para liberação de ingredientes cosméticos, farmacêuticos, né, para diferentes segmentos de mercado. Então, começando, né, eu gosto muito de começar com esse slide para que a gente consiga verificar a dimensão da escala de tamanho que a gente fala quando a gente fala em nanotecnologia. Tá? Então, hoje a gente já tem coisas muito pequenas numa escala macroscópica, como, por exemplo, o buraco de uma agulha, um fio de cabelo, né? Abaixo da escala macro, a gente tem a escala micro, onde a gente tem as micropartículas, que também são sistemas aí muito utilizados para a liberação de fármacos. E abaixo da escala micro, aí a gente tem a escala nano, né? Onde é a escala aí que a gente vai entrar na nanotecnologia. Mas quão pequeno é esse nano? Tá? Então, um nanômetro, ele equivale a 1 bilionésimo de um metro. Então, para a gente conseguir enxergar um pouquinho mais do quão pequeno é essa escala, então aqui a gente tem uma representação, né, que mostra uma partícula com um diâmetro de 1 nanômetro. Essa nanopartícula ela está para uma laranja, assim como uma laranja está para o planeta Terra. Então, é claro que esses sistemas aí de tamanhos nanométricos, a gente não consegue visualizar a olhos nus e exigem aí, técnicas altamente sofisticadas, né, como técnicas de microscopia eletrônica, para que a gente consiga visualizar esses sistemas de nanopartículas. Então, a nanotecnologia ela é uma ciência que estuda e trabalha com partículas nessa faixa de tamanho nanométrico. Então, que faixa é essa? É a escala nanométrica. Então, a escala nanométrica, ela vai de 1 nanômetro, né, até 1000 nanômetros ou 1 micrômetro. Então, nessa faixa de tamanho é que a gente tem os sistemas de nanopartículas, nanocápsulas aí. Então, enfim, diferentes sistemas nanocarreadores, tá? Mas esses sistemas que utilizam a nanotecnologia, hoje em dia eles têm atraído grande atenção porque eles são capazes aí de apresentar novas propriedades ou novos fenômenos, né, que são dependentes do tamanho dessa partícula, né? Então, do fato deles estarem nessa escala nanométrica. Tá? Então, esses materiais, né, nessa faixa nanométrica, hoje em dia que têm sido muito utilizados em drug delivery, né? Então, eles têm apresentado aí diferentes propriedades físico-químicas e diferentes propriedades biológicas, né, do que os materiais numa faixa de tamanho maior. E aí que vem o grande interesse pelo uso desses sistemas nanométricos, né? Então, normalmente, essas características que a gente consegue observar nessa faixa nanométrica, por um mesmo material, a gente não consegue observar quando esse material está numa faixa de tamanho maior, tá? E aí a gente consegue ganhar aí diferentes vantagens, benefícios na parte de liberação de medicamentos, tá? Que é o que eu vou abordar um pouquinho mais aqui. Mas por que isso acontece? Né? Então, por que a gente tem diferentes propriedades quando a gente tem um fármaco, por exemplo, livre, do que quando eu tenho um fármaco nanoencapsulado, ou seja, que está dentro de um sistema nanocarreador ou dentro de uma nanopartícula? Porque quando a gente tem um fármaco, né, um ativo livre, então é a estrutura química desse fármaco, né? Então, as propriedades físico-químicas dessa estrutura, coeficiente de partição, como absorção, distribuição, metabolismo, tempo de excreção dessa molécula e que vão resultar, então, em diferentes efeitos farmacológicos, os efeitos indesejáveis, toxicidade desse medicamento. Agora, quando eu tenho um fármaco nanoencapsulado dentro de um sistema nanocarreador,
são as propriedades físico-químicas desse sistema nanocarreador, né, que está englobando esse fármaco, ou seja, as propriedades de tamanho de partículas, propriedades de carga superficial e de outras propriedades da superfície desse sistema, é que vão governar aí as propriedades farmacocinéticas e então resultar em efeitos farmacológicos aí benéficos, redução de efeitos indesejáveis, né, uma toxicidade reduzida por conseguir levar esse sistema carreador a um sítio-alvo, por exemplo. Mas então falando o que são esses sistemas nanocarreadores, né? Então, hoje existem diversos sistemas nanocarreadores utilizados para liberação de fármacos, né? De fármacos, ativos cosméticos. Então, esses sistemas nanocarreadores, em geral, eles podem ser chamados de nanopartículas. As nanopartículas, então, são sistemas que apresentam um diâmetro inferior a 1000 nanômetros ou 1 micrômetro, no qual esse fármaco ele pode estar tanto encapsulado, né, dentro dessa nanopartícula, absorvido na superfície ou disperso, por exemplo, numa matriz polimérica. E aí existem diferentes tipos de sistemas aí, de nanopartículas, né, normalmente divididos em nanopartículas inorgânicas e nanopartículas orgânicas. Tá? Então, as nanopartículas inorgânicas são as nanopartículas de ouro, nanopartículas magnéticas, né? Nanopartículas de prata, e as nanopartículas orgânicas aí envolvem os sistemas poliméricos, sistemas lipídicos, que é os sistemas, então, que eu vou entrar mais aqui nessa parte, que é o sistema onde eu tenho uma maior expertise dessa parte dos sistemas de nanopartículas orgânicas. Tá? Então, esses sistemas orgânicos, eles podem eles englobam, né, os sistemas poliméricos, né, que são as nanocápsulas, nanosferas, e também os sistemas lipídicos, aí, as nanopartículas lipídicas, lipossomas e nanoemulsões. Então, começando aqui com as nanopartículas poliméricas, né, então as nanopartículas poliméricas são aquelas que utilizam um polímero na sua composição, e elas podem ser divididas de acordo com a sua composição e organização estrutural em nanosferas e nanocápsulas. Então, as nanosferas são sistemas de matrizes, né, onde o fármaco ele se encontra disperso numa matriz polimérica. Já as nanocápsulas, elas são sistemas reservatórios, que elas contêm, então, um núcleo oleoso no seu interior, né, então um lipídio, que é revestido por um invólucro polimérico. E o fármaco ele pode estar tanto dissolvido no interior desse núcleo oleoso, quanto absorvido aí nessa parede polimérica. E aí a gente tem também as nanopartículas lipídicas, que também são muito comuns aí para a liberação de fármacos e de ativos cosméticos, que incluem principalmente os lipossomas, né? Os lipossomas são sistemas de vesículas, né? São formados por uma bicamada fosfolipídica que circunda aí um núcleo aquoso, e pode então tanto carregar ativos hidrofílicos quanto ativos lipofílicos. A gente tem também as nanoemulsões. As nanoemulsões elas contêm um núcleo lipídio líquido, que é estabilizado por uma camada de surfactante, e a gente tem aí as nanopartículas lipídicas sólidas, tá? Que são formadas por um núcleo lipídio sólido, né? Diferentemente da nanoemulsão, que é o núcleo lipídico líquido. Então, na nanolipídica sólida, a gente tem um núcleo lipídico sólido no interior, que é estabilizado por uma camada de surfactante. E esse tipo de sistema, então, ele pode ser formado tanto somente por lipídios sólidos à temperatura ambiente, que a gente chama, então, das nanopartículas lipídicas sólidas, né? Quanto formado por uma mistura de lipídios sólidos e líquidos, que aí formam os carreadores lipídicos nanoestruturados. E esses dois sistemas, então, tanto as nanopartículas lipídicas sólidas, né, e os nanoemulsões, são mais utilizadas, então, para a liberação de ativos aí com características hidrofóbicas.
As nanopartículas, então, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, elas têm sido alvo de grande pesquisa e têm sido consideradas promissores carreadores para a administração de fármacos. Porque a utilização de nanopartículas em drug delivery, então, elas alcançam aí inúmeros benefícios nessa área, né? Como proteção contra a degradação no meio fisiológico, aumento de estabilidade, liberação controlada, vetorização desse fármaco até o sítio-alvo, né? Como também um maior tempo na circulação e aumento de biodisponibilidade. Então, aqui eu trouxe uma imagem que mostra, né, então, um ativo lipofílico tanto quando coloca em água, então forma precipitado, e ele nanoencapsulado, que a gente consegue, então, veicular ele numa mesma concentração por ele estar nanoencapsulado. Isso possibilita a administração de fármacos hidrofóbicos, um aumento da absorção e biodisponibilidade de fármacos pela via oral. A gente também consegue, pelo nanoencapsulamento desses ativos, protegê-lo mais da degradação contra oxigênio, luz e até mesmo incompatibilidade com outros pela via tópica, né? Então, uma formulação com ativo nanoencapsulado, ela consegue atingir as camadas mais profundas da derme, né? Enquanto uma formulação convencional tem uma dificuldade aí de penetração. E a parte de liberação controlada e vetorizada. Então, quando a gente administra um fármaco um fármaco convencional, né? Então a gente tem que fazer a administração de várias doses, né, para manter aí uma faixa terapêutica desse medicamento. Então a gente tem um efeito de liberação inicial que a gente chama um rápido efeito de liberação inicial, que é um efeito burst, né? Depois ele é eliminado da circulação e a gente tem que fazer outra administração de dose. E isso causa essas flutuações de concentração, né, na nossa corrente sanguínea, podendo chegar a faixas aí tóxicas. Quando a gente tem um sistema nanoencapsulado, então a gente consegue, por uma administração única, né, desse medicamento, ter uma menor liberação inicial, né, e um efeito prolongado, então com uma única dose, permitindo ainda reduzir o número de doses que são administradas. E outro grande benefício que vem sendo muito explorado na parte de quimioterápicos, principalmente, é a parte de liberação vetorizada, ou seja, liberação ao sítio-alvo, né? E essa vetorização, essa liberação até onde aquele medicamento deve atuar, ela pode ocorrer de duas maneiras, né? Então, uma aqui que a gente chama de vetorização passiva até esse tecido tumoral, por exemplo, né? Então, os tumores, eles têm quando ela chega nesses vasos que estão passando através do tecido tumoral, esses vasos, eles têm o capilar mais desordenado e permeável. E isso faz com que, então, essa partícula, devido ao tamanho reduzido, ela consiga penetrar até através da fenestra do vaso e chegar ao tecido tumoral. E ela fica ali acumulada nesse tecido tumoral devido à ausência de drenagem linfática. Então, aqui eu trouxe um exemplo só para mostrar, então, o que acontece, então, com lipossomas aqui administrados num tecido normal, né? Eles não conseguem extravasar, né? E agora num tecido tumoral, então, onde o capilar é mais desordenado, elas conseguem, devido ao tamanho reduzido, passar e ficar ali acumuladas no tumor. Então, a gente consegue ter uma liberação até o tecido alvo. E outra forma aí de alcançar esse sítio-alvo é fazendo uma vetorização desse sistema de nanopartículas, ou seja, adicionando agentes ligantes nessa superfície, na superfície dessa nanopartícula, que vão se ligar a receptores superexpressos pelas células-alvo, por exemplo, por células tumorais.
né? Então, quando essa partícula é reconhecida por esses receptores dessas células-alvo, então ela sofre o processo de endocitose e vai, então, liberar esse ativo especificamente nessa célula-alvo. Já as células normais, que não têm aí uma superexpressão desses receptores, então não vai ter aí a liberação do ativo nessa célula normal e com isso, então, também reduz os efeitos colaterais desses medicamentos quimioterápicos, né? Então, isso é só um exemplo aí do que a gente consegue com esses sistemas de nanopartículas. Gente, uma apresentação super rápida, né? Mas é para falar um pouquinho para vocês aí dos benefícios, né? E dos tipos de sistemas que a gente tem hoje em dia. E aqui fica o meu e-mail, caso vocês tenham aí mais dúvidas, né? Ou queiram saber um pouquinho mais sobre essa tecnologia. Bom, muito obrigada, doutora Letícia. Eu acredito que, assim, apesar do tempo, você conseguiu fazer uma abordagem, né, desde uma definição para um entendimento da aplicabilidade, ainda chegou um pouquinho a pincelar aí essa questão da vetorização, que eu acho que o mais atual e que vem sendo explorado, realmente porque você aumenta muito a funcionalidade, né, do sistema. A gente teve aqui uma pergunta, vou puder responder, do Misael Silva. Ele pergunta como garantir a reprodutibilidade no tamanho das nanopartículas e quais são os principais gargalos para garantir esse objetivo. Tá. Então, aqui a gente trabalha bastante, né, na empresa com sistemas de nanopartículas. É muito importante quando a gente escolhe um sistema, né? Primeiro a gente vai ter que escolher um sistema que seja adequado para aquele tipo de fármaco ou aquele tipo de ativo que a gente quer encapsular. Então, utilizando matérias-primas que sejam compatíveis, que seja um sistema adequado para fazer o encapsulamento daquele ativo, né? Utilizando técnicas de preparação que sejam adequadas, né? Então, existem aí muitos fármacos que não podem utilizar nas técnicas de preparação aquecimento, por exemplo, porque são termoláveis, né? E aí a gente tem que fazer uma escolha adequada. De acordo com a técnica, a gente já consegue hoje em dia ter técnicas que a gente consegue aí ter uma maior reprodutibilidade, né? Uma maior garantia aí de tamanho de partícula, né? O que é um fator extremamente importante para que a gente consiga atingir aquele benefício específico que a gente está procurando para aquele fármaco, né? Então, assim, existem algumas aplicações que requerem tamanhos de partículas menores e há outras aplicações que a gente não precisa trabalhar com tamanhos tão pequenos, né? Por exemplo, aplicações tópicas aí que a gente consegue trabalhar com tamanhos de partículas maiores, mas já ter uma boa penetração na pele. Mas para sistemas aí, por exemplo, sistemas intravenosos, né, sistemas de administração oral também, às vezes podem requerer sistemas de tamanho de partícula menores, e aí a reprodutibilidade, né, a garantia da gente ter um sistema com um tamanho de partícula adequado é muito importante, né? Então, sempre escolher muito bem a técnica de preparação. Então, hoje em dia a gente tem técnicas que a gente consegue aí garantir, né? Utilizando alguns parâmetros, controlar os parâmetros de uma reprodutibilidade. Priscila? Letícia, eu tive um delay aqui da internet, desculpa. O próprio Misael, ele segue aqui numa outra questão, né? Eu acho que está um pouco relacionado a isso, né? Do tamanho, da estabilidade. Ele pergunta como avaliar a nanotoxicidade dessas partículas nesses sistemas de entrega. Consegue me ouvir? Ou está falhando? Oi? Falhou o início da pergunta. Agora eu te escutei sobre a toxicidade das partículas? É isso, ele quer saber como avaliar a nanotoxicidade. O próprio Misael pergunta. Tá.
A gente tem diferentes técnicas para avaliação de toxicidade, né? Desde técnicas aí, começando por técnicas in vitro, né? Mas onde a gente consegue avaliar a compatibilidade, né? Então são ensaios aí em células que já são bastante utilizados para esse tipo de sistemas, né? Mas que, claro, dependendo do tipo de medicamento, ele vai ter que cumprir aí todas as normas, né? Depois de ensaios clínicos, né? Até isso chegar no mercado. Então, mas é importante destacar, para a pergunta do Misael, é bem importante, que eu acabei não falando na apresentação, da utilização de polímeros, de lipídios, aí de recipientes, né, que sejam biocompatíveis e biodegradáveis. Então, isso é algo que cada vez mais tem sido utilizado para o próprio sistema aí de nanopartículas não ser algo que vá gerar uma toxicidade, né, para o organismo. Certo. Vou fazer só uma última pergunta, que o nosso tempo também está se avançando, que é do João Henrique Picado. Ele diz que trabalha atualmente com a nanobiotecnologia na área de pegylação e encapsulação de biofármacos. Ele quer saber como é possível medir a taxa de encapsulação desses biofármacos. Acho que é bem ampla a pergunta, né? Porque acho que varia muito, mas bora lá. Então, eu nunca trabalhei com biofármacos, né? Então, eu não sei qual tipo de fármaco que ele está se referindo, se é algum específico, mas existem algumas maneiras da gente avaliar a eficiência de encapsulação, né? Então, existem técnicas de ultrafiltração, centrifugação, que são técnicas bastante simples, né? Mas que utilizam aí alguns dispositivos especiais, mas que a gente consegue aí com o auxílio de uma centrífuga e desses dispositivos já conseguir fazer uma separação do que não está nanoencapsulado, do que está dentro e fora da partícula, e assim conseguir avaliar a eficiência de encapsulação. Como também existem técnicas que necessitam aí equipamentos mais sofisticados, né? Então, como por exemplo as ultracentrífugas, né? São algo mais específico, mas se você quiser pode me mandar aí por um e-mail que eu posso te passar aí algumas dicas para essa avaliação. Letícia, mais uma vez, muito obrigada pela sua palestra e por responder as questões aí da nossa audiência. Eu agradeço e no final a gente ainda volta aí para fazer um bate-papo com os outros palestrantes, tá bom? Obrigada. Tá ótimo, vou ficar por aqui. Tá bom. Bom, agora então, passando para o nosso segundo momento do palestrante Marcel Martins. Marcel Martins, tenho o prazer de lhe convidar aqui para entrar em online. O Marcel, ele é engenheiro químico de formação, já tem um tempinho que a gente se conhece, né? A gente tem aí trabalhos que a gente vem desenvolvendo juntos, e é uma oportunidade que eu, como professora também de uma universidade federal, tenho de fazer um contrato de cooperação com uma empresa que vem sendo desenvolvida, né, a base tecnológica dentro da universidade. Então, Marcel, como eu disse, é engenheiro químico de formação, fez mestrado e vem terminando o seu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de Engenharia Química da COP, da UFRJ. A principal linha de atuação de pesquisa do Marcel dentro da sua formação acadêmica é em nanotecnologia, especificamente com nanopartículas magnéticas para aplicações biotecnológicas. Ele é CEO e CTO da Magtech, como eu falei, dessa empresa de base tecnológica, nascente na universidade, e vem aqui falar um pouquinho dessa experiência, né, dessa transição de sair da área acadêmica para uma área aí empresarial, de desenvolvimento, onde ele foi colocado num desafio de se também qualificar em relação a essas possibilidades todas de formação de empresa. Seja bem-vindo, Marcel, e obrigada, tá? Fique à vontade. Eu que agradeço pela apresentação, agradeço também a oportunidade do convite da Merck e a interação com as outras professoras.
Eu vou compartilhar minha tela para colocar uma apresentação. E a minha apresentação ela vai ser complementar ao da Letícia, abordando principalmente a parte de sistemas nanoestruturados inorgânicos. Todos estão vendo a apresentação, certo? A Magtec, ela, como a Priscila falou, é uma empresa de base tecnológica, nascente ali na universidade. A gente tem uma interação tecnológica com a UFRJ, baseado na lei de inovação. Acho sempre importante destacar essa questão, porque a lei de inovação está aí para nos ajudar essas interações e é bem proveitoso para ambos os lados. E a proposta aqui hoje é apresentar o design de nanosistemas multifuncionais inorgânicos orgânicos para aplicações em saúde. O overview da apresentação consiste na apresentação de nanopartículas inorgânicas com foco para nanopartículas magnéticas, que é a minha área principal de atuação e também da empresa. As nanopartículas orgânicas, principalmente focando nelas como uma possibilidade de recobrimento e ou encapsulação, e também reforçando, né, como a Letícia já comentou, o sistema de liberação controlada. Também será abordada a funcionalização de superfície, que ela agrega seletividade e especificidade ao nanosistema, que favorece essas aplicações por drug delivery. E, por fim, eu vou abordar os nanosistemas multifuncionais com foco em aplicações em saúde. Então, para contextualizar, eu trouxe aqui uma evolução da nanomedicina, que iniciou em 65 com a introdução de lipossomas, o estudo de lipossomas, que foram os primeiros nanosistemas voltados para aplicação em saúde. Hoje em dia, os lipossomas têm perdido um pouco as aplicações, têm sido substituídos por outros, mas ainda são muito utilizados em sistema principalmente cosméticos, como a Letícia comentou. Em seguida, depois de ficar um bom tempo debruçado sobre a questão de nanoestruturas com lipossomas, surgiram os sistemas poliméricos e também dendrímeros, e por volta de 1980 se intensificou a questão de pegilação, que foi até alguma pergunta da primeira rodada, e essa pegilação, a gente começa a perceber que os sistemas vão evoluindo e surge a necessidade não só da composição, mas também um interesse com a interface, com essas interações. Então, a gente já começa a preocupar mais com essas interações de superfície. E, principalmente para aplicações biotecnológicas, principalmente se for para aplicação intravenosa, na questão de aplicações tópicas nem tanto, mas intravenosa principalmente, é muito importante a gente se preocupar com como essa superfície se encontra. Vou comentar um pouco mais sobre isso, que seria na parte de a seletividade e especificidade do que a gente coloca na superfície do material. Então, depois começaram a surgir vários sistemas abordando interações poliméricas com partículas metálicas, lipossomas. Então, a gente já começa a perceber a formação de sistemas multifuncionais. E em 2012, a gente já tem... e também é importante destacar que começa a partir de 95 a introdução no mercado desses produtos. Não estão mais só com uma visão de pesquisa acadêmica, mas também eles começam a entrar no mercado de uma forma como produtos mesmo, né? Em 2012, a gente tem um produto, uma nanopartícula magnética, que é a área principal de atuação da Magtec, uma nanopartícula magnética recoberta simplesmente para dar estabilidade coloidal. Temos alguns outros sistemas que vão evoluindo de lá para cá, mas é importante destacar que começa a ter a preocupação agora com os estudos pré-clínicos e clínicos, com a parte de regulatório, para chegar no mercado não a nanopartícula, mas sim o diagnóstico, o tratamento, a aplicação desses nanosistemas. Então, a gente já começa a ver aqui a preocupação com fase 1, fase 2, porque não adianta ter um nanosistema e a gente poder usar ele só em estudos de bancada, né? Para poder chegar no mercado, se é uma aplicação em humano, a gente tem que passar pelas questões regulatórias, seja da Anvisa ou de algum órgão regulatório correspondente, né?
Então, aqui o foco da apresentação é em nanopartículas multifuncionais. Vou fazer uma abordagem mais genérica, justamente para trazer as possibilidades de desenvolvimento e de design desses nanosistemas e que a gente pode desenvolver da forma que quiser, dependendo da aplicação de interesse. Tem que pensar no nanosistema como um todo, desde a origem até para onde ele vai ser aplicado, porque a composição interna e externa, a gente quer liberar, não quer liberar, quer que tenha um marcador de superfície, não quer. Aquele marcador que a gente colocar ali, ele vai estar ativo, não vai estar, então é importante pensar em todos os cenários. Então, o core de aplicação aí que a gente desenvolve na Magtech são nanopartículas magnéticas, mas aqui pensando em nanopartículas inorgânicas, poderiam ser, no caso de nanopartículas magnéticas, a gente trabalha com nanopartículas de óxido de ferro, mas também a gente poderia pensar em outras partículas inorgânicas não magnéticas, dependendo de outras aplicações, né? Por exemplo, nanopartículas de prata, de ouro, que já são bem conhecidas aí, né? Mas, por exemplo, a partícula magnética ela tem propriedades muito interessantes de contraste de imagem, que as metálicas acabam tendo também, mas ela também tem uma propriedade de liberação de calor quando aplicado um campo magnético alternado, que eu vou comentar disso um pouco mais à frente. As metálicas já têm outras propriedades, por exemplo, de banda plasmônica, que dá uma outra resposta de imageamento ou para aplicações de diagnóstico ex vivo, né, fora do organismo. Quando a gente quer fazer um exame de sangue, poderia usar e ter uma resposta interessante. Tem também quantum dots, que também está bastante em destaque. Então, tem vários sistemas inorgânicos que podem ser pensados. Esses nanosistemas inorgânicos, eles podem interagir com marcadores fluorescentes, que isso agrega funcionalidade, uma vez que a partícula magnética tem a propriedade de contraste de imagem e também propriedades secundárias, dependendo da propriedade intrínseca daquele material, né? No caso da magnética, também tem a propriedade de liberação de calor. A gente agrega uma funcionalidade de imageamento por fluorescência, que é uma técnica muito mais simples para se a administração desse nanosistema não for no organismo. Se for, por exemplo, uma marcação de célula e eu quero conferir se aquela célula foi marcada antes de colocar no organismo. Então, eu conferir essa marcação por uma fluorescência, uma microscopia de fluorescência, é muito mais prático e barato do que eu fazer uma ressonância magnética daquele sistema. Essas partículas, elas também podem ser associadas a fármacos, pensando nas aplicações de liberação de drogas, liberação controlada, né, para tratamentos. Podem ser esse sistema encapsulado em polímeros que podem ser naturais ou sintéticos, vou comentar um pouco mais deles também. E o principal aqui que seria a funcionalização, porque pensando em aplicações médicas, não adianta a gente ter um sistema perfeito e vamos supor que queira aquela liberação controlada, vai injetar na corrente sanguínea, e uma vez que entra na corrente sanguínea, muita gente pergunta, mas vai bioacumular? Na verdade, é muito mais difícil acumular do que ser liberado, porque geralmente assim que entra na corrente sanguínea, o sistema de defesa entende como um corpo estranho e os glóbulos brancos, eles fagocitam, eles comem aquela partícula e acaba eliminando do sistema. Então, se eu coloco marcadores na superfície, eu consigo mascarar desse sistema de defesa. A gente pode fazer sistemas que são comumente chamados de cavalo de Troia, e também a gente pode colocar marcadores seletivos e específicos, como a Letícia falou, por exemplo, para um direcionamento para a célula tumoral. Células tumorais, elas superexpressam receptores folato. Então, se eu colocar um ácido fólico na superfície, ele vai ter mais afinidade para parar no tecido tumoral. Então, esse nanosistema parando no tecido tumoral, a gente poderia ter um imageamento por ressonância magnética e um tratamento pelo sistema que é acoplado. Vou falar da última funcionalização que dá para puxar para a parte do tratamento de câncer. Também a gente pode fazer funcionalizações com radiofármacos e qualquer outra biomolécula. No caso, poderia ser uma marcação física, mas geralmente a gente trabalha com marcações químicas, porque garante, dá uma segurança biológica maior para o sistema. E aqui a gente teria um sistema multifuncional muito interessante para atacar um tumor, por exemplo, em várias áreas.
a gente teria, primeiro, uma liberação controlada de fármaco de um quimioterápico, que ele sendo liberado localmente, ele não vai trazer esses efeitos adversos de uma quimioterapia, por exemplo, porque o fármaco está sendo liberado no tecido tumoral, de fato, e não está atacando células saudáveis. Uma vez liberado esse fármaco, a partícula no sistema, assim que ela chega, antes da liberação do fármaco, também já estaria tratando por radioterapia, depois por quimioterapia com a liberação do fármaco, e se a gente quiser aplicar um campo magnético alternado, essas partículas magnéticas começam a aquecer, favorecem a liberação do fármaco remanescente, e ainda, se eu mantiver essa aplicação do campo, eu tenho um tratamento de hipertermia magnética, que é uma termoterapia. Então, é matar a célula tumoral simplesmente por aumento de temperatura. Então, as potencialidades desses nanosistemas são várias, eles, tanto para liberação controlada, entrega sítio dirigida, tem todos esses efeitos cinéticos, e no caso da partícula magnética, a gente tem ainda efeito de hipertermia magnética aí, que colabora no tratamento. E aí a gente pensa nesse sistema não como simplesmente um único sistema, né? É uma plataforma tecnológica, porque aquele esquema daquela nanopartícula multifuncional, ela pode ser daquele jeito completo, ou pode ser combinações de 2 a 2, ou pode ser elementos individualizados. O mais simples seria uma nanopartícula magnética, que tem mostrado uma nanopartícula magnética ressuspendida, super estável. Quando coloca o ímã, ela concentra aqui pelo ímã, tem até uma amostra aqui, não sei se está dando para ver. E aí a gente também poderia ter interações com moléculas fluorescentes, que podem ser naturais ou sintéticas. A gente tem trabalhado muito com fluoróforos naturais, que às vezes você extrair de uma planta, você pode ter um efeito sinérgico do fluoróforo e de algum outro ativo que também possa ter um efeito antitumoral ou para alguma aplicação de interesse. Aqui eu trouxe umas imagens de microscopia de transmissão para ilustrar alguns encapsulamentos de aglomerados de partícula magnética em matrizes poliméricas. A da esquerda é uma matriz polimérica, a da direita é encapsulamento em sílica, que são as possibilidades aí, há várias possibilidades de encapsulamento. Aqui eu trouxe uma imagem mais macro, que seria da partícula encapsulada em polímero natural, mas também dá para ser feito isso em escala nano. No caso aqui a gente usou o alginato, mas também é muito comum usar quitosana. E aqui seria um sistema mais multifuncional, né? A partícula magnética encapsulada na polimérica e com um marcador fluorescente. Aqui no vídeo eu estou mostrando uma que é apenas a partícula polimérica com um marcador fluorescente, que também seria uma outra possibilidade de arranjo. Passo a falar rapidamente de algumas aplicações em saúde. Então, a gente poderia ter os contrastes de imagem, como eu comentei, a partícula magnética ela é um excelente agente de contraste em imagem de ressonância magnética, e principalmente se ela estiver funcionalizada, a gente consegue que ela chegue no local de interesse, e aí a gente identificando a partícula, a gente identifica por exemplo, para uma quimioterapia, a possível região em que se encontra um tumor. Na prática, é mais complicado o imageamento do que o tratamento, porque o tratamento por hipertermia poderia ser por uma injeção localizada. O contraste, a gente ainda precisa ter aquela questão de percorrer no organismo e a partícula ou pode ser fagocitada, ou ela pode ter um outro efeito que é muito comum de corona proteica, que as proteínas absorvem na superfície e toda aquela seletividade e especificidade se perde, porque outras proteínas não específicas aglomeram na partícula. Outra aplicação seria a entrega direcionada, que pode ser tanto pela aplicação de um ímã externo e eu concentro aquela nanopartícula na região de interesse, e se essa partícula é magnética, polimérica e tem um fármaco dentro, eu estou forçando a liberação naquela região. Se eu aplicar um campo alternado, eu forço ainda mais a liberação desse fármaco. Outra aplicação seria a hipertermia magnética que eu comentei, que essa daqui é a que eu dou bastante atenção, que você pode usar essas nanopartículas para uma injeção local no tumor. Em um caso mais avançado, pode ser um acoplamento dessa ideia de contraste de imagem e hipertermia. Primeiro você confirma que aquele local tem um tumor. Uma vez a partícula lá, você não precisa nem injetar outra dose, é só aplicar o campo alternado e aquela região vai aquecer e mata a célula tumoral.
o metabolismo da célula saudável e tumoral é levemente diferenciado, então a gente consegue que esse aumento de temperatura controlado seja danoso para a célula tumoral e se causar danos em célula saudável, esse dano é reversível. Outra aplicação é o diagnóstico in vitro, que tem uma série de aplicações aí, que é o mercado de IVD, que é super vasto, mas basicamente a gente pode ancorar uma biomolécula na superfície da nanopartícula e, por exemplo, eu quero saber para um teste até de COVID que está no momento, eu quero saber a questão do IgM ou IgG, então se eu coloco uma proteína S e aí o IgM e o IgG interagem ali, depois eu posso quantificar isso, se eu quisesse fazer um teste quantitativo. E o melhor, poderia regenerar esse sistema e reutilizar, uma vez que essa molécula seletiva ela está ligada quimicamente à superfície. Então, seria uma forma de uma triagem de alto desempenho para um ensaio diagnóstico e baixo custo, porque o sistema pode ser reutilizado. Mas também pode ser utilizado para separação de moléculas, para separação de proteínas, depende da especificidade da biomolécula que eu coloco na superfície. E para fechar, uma outra aplicação bem interessante que a gente tem trabalhado bastante com alguns parceiros é a utilização dessas nanopartículas magnéticas para rastreamento celular. Então, terapias celulares com célula-tronco, como a célula-tronco ela é pluripotente, para aumentar a segurança biológica de um tratamento com a utilização de célula-tronco, é importante esse rastreio da célula no organismo. E aí o bom é que dá para, uma vez marcada a célula antes de colocar no organismo, a gente consegue confirmar essa marcação. Aqui, por exemplo, é por microscopia, mas foi feito um ensaio para revelar o ferro. Mas se eu não quiser fazer esse ensaio para revelar o ferro, eu posso usar uma partícula que é magnética e fluorescente. Então eu detecto que internalizou pela fluorescência e uma vez que coloca no organismo, eu consigo acompanhar por ressonância. E aí o bom da nanopartícula para esse acompanhamento é que é um contraste que dura por muito tempo. Mesmo que a célula se divida, o conteúdo de material magnético também vai ser passado para a célula filha e a gente consegue acompanhar por mais de um mês esse crescimento de células. Então, é bem interessante para um acompanhamento a um longo prazo. No geral, eram esses pontos que eu queria abordar, pela questão até de limitação de tempo. E aqui eu deixo meus contatos da empresa, no caso, vocês nos encontram em todas as redes sociais por Magtech Brasil. Obrigado pela atenção. Bom, Marcel, muito obrigada pela sua apresentação, parabéns. Eu tenho aqui algumas questões, né? O próprio Misael, que já participou aí perguntando logo após a primeira apresentação, está perguntando aqui de novo. Ele quer saber qual a sua opinião das principais vantagens tecnológicas das nanopartículas estruturadas, né, quando elas estão conjugadas nos anticorpos. Você falou um pouquinho de forma geral, você citou até o COVID, mas ele quer saber no futuro do tratamento do câncer. Assim, em relação especificamente ao câncer, é porque a gente vai ter um tratamento muito mais específico que se a gente consegue colocar um marcador na superfície, que ele seja altamente seletivo e específico para uma região tumoral, primeiro que a gente conseguiria detectar o tumor em estágios muito menos avançados, porque a gente estaria falando de um diagnóstico a nível celular, né? Porque claro que depende do nível do equipamento que a gente está trabalhando, no caso do equipamento de ressonância magnética para imageamento, né? Mas a gente conseguiria enxergar um tumor bem menor, apenas pequenas quantidades de células já seriam percebidas, porque na verdade a gente enxerga a nanopartícula que parou naquele tecido. E a outra vantagem é justamente o tratamento, porque a gente consegue diminuir bastante a dose de fármaco se quiser usar fármaco, porque o tratamento por hipertermia magnética é um tratamento puramente físico, mas se quiser acoplar com quimioterapia, que é recomendado, a gente pode diminuir a dose, porque a liberação do fármaco é local. Então, eu não preciso de tanto fármaco, porque ele não vai se perdendo no caminho. É isso aí. Temos uma pergunta aqui do Eduardo Costa, se você sabe alguma abordagem sobre a osteogênese. Não, em relação à osteogênese, não. A gente tem algumas outras aplicações, que não seria dessa área, mas só para ver as possibilidades,
Um professor do Rio Grande do Norte, ele tem trabalhado com purificação de células-tronco, não a marcação, ele primeiro quer purificar, então ele coloca marcadores biológicos mais específicos, né, porque a gente também poderia colocar marcadores ao nível de até um DNA, um RNA na superfície. Só que a gente tem que começar a ter mais cuidado com qual é a aplicação, é aquilo que eu falei de pensar no design da partícula, né? Porque não adianta eu colocar um material genético e eu injeto isso na corrente sanguínea, ele vai degradar nos primeiros momentos de estar ali presente. Então, dependendo do interesse, a gente tem que pensar em outros sistemas. Por exemplo, uma sílica mesoporosa e esse material genético está ali dentro, marcadores superficiais que dispersem os macrófagos. Então, pensar nesse nanosistema é bem interessante. Então, assim, se quiser depois mandar um e-mail explicando melhor o sistema, dá para pensar num design de nanopartícula específico para esse sistema. Mas de experiência com esse caso eu não tenho. Temos uma pergunta aqui da Simone Carneiro. Ela quer saber se as nanopartículas magnéticas sofrem o comportamento do tipo burst, aquele que a gente normalmente observa, né, com as drogas, né, no início. E ela também quer que fale um pouquinho sobre a toxicidade desses sistemas in vivo. Certo. Então, esse efeito de uma liberação maior, o efeito de um efeito mais pronunciado no início, ele é mais intrínseco a fármaco, porque de fato eu tenho um fármaco encapsulado em um sistema e esse sistema libera esse fármaco, então eu vou ter uma liberação, porque às vezes também tem fármaco, como a Letícia comentou, que não necessariamente ele vai estar dentro, pode estar absorvido na superfície, então isso é até que causa muito esse efeito de uma liberação maior no início. No caso da partícula magnética, a gente não está fazendo uma liberação, a gente está usando um outro princípio, que é a liberação de calor. Mas aí poderia, não sei se a pergunta foi nesse sentido, mas poderia ter um aumento maior de temperatura, poderia estar pensando nesse caso. Mas o efeito de hipertermia magnética, ele é acumulativo, então, muito pelo contrário, ele não vai ter esse pico e depois cair, ele vai ser sempre subindo e tende a saturar. E aí a gente teria que controlar mais as questões físicas, que seria como é aplicado o campo magnético, então a gente controla campo e frequência. E caso não queira controlar para ter mais segurança no procedimento, é possível sintetizar nanosistemas que eles apresentam temperatura de bloqueio na temperatura de interesse da aplicação. Então, por exemplo, se a faixa terapêutica é 45 graus, a gente pode dopar essas nanopartículas de ferro com cromo e zinco e elas vão meio que desligar quando chegar em 45 graus. E se a temperatura local abaixar, o campo continua aplicado e aí ele fica oscilando em 45 graus. Então, da mesma forma que teria aquele controle de liberação controlada em fármacos, a gente pode fazer um controle de temperatura pensando na síntese do material. Marcel, a gente tem até mais perguntas aqui, mas eu vou deixar para a rodada final, que a gente está com um pouquinho tempo justo, tá? Mas aqui o pessoal está dando parabéns pela sua apresentação, de forma geral, e eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua palestra, e aí eu vou deixar o restante das perguntas para o final, tá bom? Obrigada. Eu agora, então, eu vou chamar, para quem entre online, a professora Silvia Guterres. A professora Silvia Guterres, ela é uma referência em nanotecnologia com aplicação em saúde, ela é farmacêutica de formação e estudou na Universidade de Paris, né, sobre nanotecnologia farmacêutica, ela é professora titular lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela desenvolve a sua pesquisa desde a concepção do design e toda a caracterização físico-química e biológica desses nanoativos. Ela é consultora de diversas agências de fomentos, revisoras de periódicos, coordenou projetos junto com a FINEP, o que possibilitou a entrada no mercado do primeiro fotoprotetor nanotecnológico, que é o Fotoprot. Ela foi membro do Centro de Coordenação da Rede de Inovação Nanocosmética, Cibratec. Enfim, eu gostaria de mais uma vez agradecer a professora Silvia, certamente aí uma referência no tema e vai brilhar aqui para finalizar o nosso ciclo de palestras. Silvia, fique à vontade e obrigada mais uma vez. Ok, boa noite. Muito obrigada por essa apresentação, Priscila.
Eu quero cumprimentar também o Marcel, a Letícia, né, que estão aqui comigo nessa rodada, e agradecer muito a Merck pelo convite. Como eu estou fazendo essa transmissão via celular, a minha apresentação vai ser acionada remotamente, né? Então eu vou ter que fazer aquele clássico próximo slide, próximo slide. Então, a apresentação está sendo projetada e eu gostaria de dizer hoje que o meu desafio aqui é fazer uma breve introdução e depois trazer um pouco sobre o cenário da nanotecnologia no Brasil, desafios e oportunidades. Então, no próximo slide, eu gostaria de iniciar mostrando um pouco a amplitude das aplicações da nanotecnologia na saúde hoje, que vão muito além daquelas iniciais, que foram as aplicações nos produtos cosméticos, nos medicamentos, nos produtos para diagnóstico. Hoje nós temos essas tecnologias que incluem a teranóstica, um pouco do que o Marcel comentou, onde nós temos partículas que são capazes, ao mesmo tempo, de diagnosticar e entregar o fármaco. Mas, sem dúvida, na atualidade, em termos de produção científica e tecnológica, é a área dos nanomedicamentos a mais relevante. Próximo. O que eu gostaria de refletir aqui com vocês é que, normalmente, a gente centra todas as propriedades fantásticas das nanopartículas, nanocarreadores de fármacos, no fato do diâmetro ser muito reduzido. Porém, para além dessa propriedade nanométrica, na nanoescala, as nanopartículas se caracterizam por sua alta complexidade. Vejam bem, existem outros parâmetros físico-químicos que são importantes, além do tamanho, distribuição, labilidade, nós temos a área de superfície, que é super importante para explicar as potencialidades dos nanocarreadores e das nanopartículas, a forma, o estado de aglomeração, a carga de superfície. Enfim, é essa complexidade das partículas que vai torná-las únicas e, ao mesmo tempo, capazes de multifuncionalidades. Então, é sempre importante ter em mente essa complexidade. Próximo. Especificamente, com relação à área superficial, é muito importante considerar esse parâmetro como sendo uma das bases dos efeitos na nanoescala. O que acontece? Na nanoescala, os materiais têm áreas de superfície muito maiores do que os produtos bulk convencionais. E isso significa dizer mais superfície disponível para biointerações. Então, esse parâmetro é essencial e vai explicar para cada tipo de nanopartícula o seu comportamento e resposta biológica. Próximo. Então, na atualidade, meus colegas que me anteciparam já colocaram, nós temos centenas de tipos de carreadores, classicamente divididos entre orgânicos e inorgânicos. Na minha fala de hoje, eu vou citar, sobretudo, esses colocados na linha superior, que são os orgânicos, muitos deles já como produtos do mercado, porque biocompatíveis e biodegradáveis. Próximo. Na verdade, quando a gente fala de entrega de fármacos, de nanomedicamentos, de nanomedicina, a maioria dos artigos científicos e dos produtos já no mercado fala de nanoencapsulação, ou seja, a compartimentalização do fármaco ou do ativo numa determinada nanoestrutura, capaz de controlar a sua entrega até o sítio de ação, numa cinética controlada e na área de nanomedicamentos, na maioria das vezes, capazes de se desintegrar ou dissolver após esse endereçamento. Isso significa, então, próximo, falar de biocompatibilidade e biodegradabilidade. Na parte de administração intravenosa, que é importante, a aplicação da nanotecnologia se baseia muito no efeito EPR, direcionamento passivo e direcionamento ativo. Isso já foi colocado pelos meus colegas. Por quê? Porque em áreas onde nós temos situações patológicas, como tumores, inflamações, nós temos no endotélio fenestrações, que permitem uma acumulação das partículas que acabam tendo um tropismo e se bioacumulam
e são muito dificilmente drenadas. Então, esse direcionamento passivo é interessante quando há uma situação como essa que eu falei, tumores e uma situação de inflamação. Mas esse conhecimento do efeito EPR deu à ciência a oportunidade de especializar muito mais as partículas. Então, nós temos 3 gerações ou mais de nanopartículas. Por quê? Porque a partir do desenvolvimento de partículas convencionais, os cientistas se deram conta que o aproveitamento dessa superfície elevada das nanopartículas poderia ser interessante. E isso que vem sendo feito ultimamente. Ou seja, o desenvolvimento de nanopartículas decoradas com materiais que visam hidrofilizá-las para mantê-las de longa circulação ou ainda especializá-las mediante um direcionamento ativo, anticorpos e muitos outros mais. Próximo, então, com isso, nós temos essa possibilidade de decoração de superfícies com substâncias muito diferentes entre si, desde metálicas, anticorpos, e com isso nós temos uma capacidade de especializar as nanopartículas. E é isso que é a tendência mais recente da ciência. Próximo. Então, sistematizando, antes de passar para a questão do cenário, nós temos com as nanopartículas vários benefícios. E aqui classifico entre benefícios farmacotécnicos e terapêuticos, ou seja, pode haver benefícios ao formulador, quem está na produção, no desenvolvimento de um determinado medicamento. Porque as nanopartículas são versáteis, seguras, elas compartimentalizam, a Letícia já comentou isso, nós podemos estabilizar substâncias lábeis. As partículas são muito pequenas, por isso, por efeitos hidrofóbicos, elas são bioadesivas. Isso pode ser aproveitado. E a grande área superficial nos traz a possibilidade de decoração. E os benefícios terapêuticos são os conhecidos por quem trabalha na área de nanotecnologia, que é o controle da liberação, o efeito sustentado, o direcionamento já mencionado, redução de toxicidade, porque temos a possibilidade de reduzir dose, aumento da biodisponibilidade oral, reversão da resistência microbiana e, finalmente, um aumento de eficácia. Próximo. Então, nessa segunda parte da apresentação, rapidamente eu vou trazer um pouco sobre o cenário atual e global. Próximo. Aqui eu queria trazer o universo das publicações científicas. Esse levantamento feito na Clarivate Analytics mostra o número de artigos publicados ao longo dos anos, considerando Nano and Drug. Vejam o crescimento intenso, né, e exponencial, com um valor de 4.000% de aumento na última década. Então, vejam, nós estamos ainda em plena rampa de subida da aquisição de conhecimentos acerca de nanotecnologia e fármacos. Próximo. Nesse próximo slide, eu trago um recorte bem interessante, que são 3 momentos: 1999, 2009 e 2019. Em 99, vejam que é nos Estados Unidos que lideravam a produção de artigos científicos no tema, seguido pela França. Nesse pequeno recorte, a China ocupava a última posição. O Brasil não aparecia. 10 anos depois, vejam que o Brasil aparece em 16º como produtor de conhecimento considerando o tema. E nós temos um crescimento da China que já faz com que esse país seja colocado naquele momento em 2º lugar. E seguem os Estados Unidos na primeira posição. E vejam agora, 10 anos após, 2019. O Brasil subiu modestamente, mas ainda assim somos o 14º país produtor de conhecimento na área. E vejam a inversão. Hoje, quem mais produz artigos com relação à nanotecnologia e terapêutica é a China, seguida dos Estados Unidos. Próximo. Aqui eu apresento, nesse próximo slide, essa comparação entre os 3 países. Vejam que as curvas da China e dos Estados Unidos são semelhantes. O Brasil, eles apresentam um crescimento muito mais modesto, mas sustentado. Próximo. E aqui, com relação a um levantamento dos ensaios clínicos em andamento ao redor do mundo, isso retirado do Clinical Trials, né, que registra todos os ensaios clínicos em andamento,
O que eu gostaria de compartilhar com vocês é que foram identificados agora em setembro 436 estudos, muitos deles já completos, 148, nas suas diferentes fases, claro, uma porcentagem maior em fase 1, mas também com 10 estudos na fase 4. E quando eu levanto quais são as principais aplicações, não há dúvida, é para o tratamento do câncer, aqui incluindo o carcinoma, e o câncer de mama é o mais importante. O fármaco mais recorrente é o paclitaxel e o tipo de nanopartícula mais que prepondera são as nanopartículas de albumina. Próximo. Se a gente for traçar o mapa mundi, a gente vê a distribuição desses ensaios clínicos com a maioria deles concentrada nos Estados Unidos, seguido da Europa e da Ásia, e o Brasil, de forma modesta, conta, sim, com ensaios clínicos em andamento, 10 ensaios no momento. Próximo. Bom, com relação aos produtos do mercado, eu trouxe aqui dois levantamentos, são duas revisões de literatura, uma feita até 2016, que dava conta que havia 51 nanomedicamentos aprovados pela FDA, 77 ensaios clínicos, e vejam, são essas formulações lipídicas ou poliméricas as preponderantes. Nessa segunda revisão é feito um update e a revisão nos informa que 2 mais formulações foram aprovadas por via intravenosa pela FDA e pela Agência Europeia e 75 novos testes iniciaram para partículas que haviam sido não aprovadas e mais 18 novas tecnologias. Curiosamente, há também uma indicação não câncer, que é um anticorpo anti-chikungunya formulado em nanopartículas. Ou seja, nós estamos em plena atividade com várias tecnologias sendo testadas. Próxima. Bom, se a gente vai falar um pouquinho de mercado, o que eu gostaria de dizer, através dessa prospecção aqui, é que o mercado é bastante promissor para a área de nanomedicina, né? Nas suas diferentes vertentes, aqui nós temos a parte terapêutica, regenerativa, diagnóstico e vacinas, uma preponderância para a área terapêutica, mas aqui talvez a gente possa imaginar alguma modificação com o evento da Covid, porque as vacinas elas podem ser baseadas em nanotecnologia, a gente pode ter uma diferença aí. Próximo. Bom, já me aproximando do final dessa parte, o que eu gostaria de comentar é que a nanotecnologia cresce, ela cresce tanto em termos científicos como tecnológicos. Vejam, o número de artigos científicos é crescente, o número de patentes crescente e sustentado, e mais do que isso, a possibilidade de introduzir no mercado novas tecnologias baseadas em nanotecnologia fez com que houvesse o nascimento de novas disciplinas. A nanotoxicologia é derivada da nanotecnologia. Por quê? Porque é importante conhecer os aspectos de segurança, certo? Então, isso são áreas, disciplinas que se relacionam por necessidade. Próximo. Em relação à comunicação, a apresentação vai ficar disponível por um tempo. Eu gostaria de mencionar que hoje, quem quiser buscar informação sobre nanotecnologia vai encontrar farto material. Existem websites, canais no YouTube, blogs, inclusive de editoras e corporações super importantes, como a Nature, que tem uma base de dados importante sobre nanotecnologia. Tudo isso está disponível. Próximo. Em relação a empresas no mundo, trabalhando exclusivamente com nanotecnologia, hoje são cerca de 186, mais da metade delas aqui em rosa nos Estados Unidos, atuando em diferentes atividades, desde a área de biomateriais, biotecnologia e sistemas de entrega de fármacos. Próximo, vamos tentar ver o que acontece no Brasil. No Brasil não existe um levantamento específico para a área da saúde, mas existem levantamentos gerais, né, mostrando que cerca de 52 empresas têm nanotecnologia no seu portfólio, e essas empresas têm um crescimento muito superior à média do mercado. E nós temos uma situação curiosa e específica, né? No Brasil, o estado de Santa Catarina concentra mais da metade do total das empresas de nanotecnologia.
Próxima. Bom, agora nos próximos 3 slides eu trago oportunidades, no sentido de mostrar o que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações oferece em termos de financiamento e oportunidades. A nanotecnologia está no centro das atividades do Ministério, porque é uma das áreas consideradas prioritárias. Vejam essa portaria de 2020, entre outras áreas, aqui na parte de baixo, juntamente com materiais avançados, biotecnologia, a nanotecnologia é uma prioridade. Próxima. E com isso, nós temos algo bastante importante, que é a Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia. Ela é do ano passado. É uma iniciativa que propõe ações, e essas ações visam impulsionar a área no Brasil, sobretudo no que tange a aproximação com a iniciativa privada. E com isso eu vou trazer 2 ações próximas, que são disponíveis, agora já encerradas no momento, mas elas têm uma periodicidade. A primeira delas é o Cisnano. Existe no Brasil um grupo de laboratórios de caráter multiusuário e acesso aberto, que presta serviços em nanociência e nanotecnologia a usuários públicos e privados, né? Na página do Ministério é possível encontrar todos esses laboratórios. Eles visam essa aproximação e qualificação das atividades em nanociência e nanotecnologia. Próximo. Só para mostrar para vocês, então, são chamadas públicas. A segunda fase está em andamento agora, de 2019 a 2024. São 8 laboratórios estratégicos, 12 associados e 3 parceiros, né? Esses laboratórios eles estão aí para fazer crescer a nanotecnologia, porque eles prestam análise, serviços dentro de tema. E o próximo, uma outra ação do Ministério, que visa essa aproximação com empresas. Aqui são projetos com empresas financiados pela FINEP. Aqui eu trago um exemplo da Cibratec Nano, né? A última chamada foi para nanodispositivos, nanosensores, nanomateriais e nanocompósitos, né? Próximo. Aí a gente vê vários projetos aprovados. Esse slide é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, né? Mostrando que empresas tanto micro, pequenas, médias e grandes estão dentro desse sistema, que visa, então, impulsionar novas plataformas nanotecnológicas de forma que produtos alcancem o mercado. Próximo. Bom, finalizo aqui trazendo 4 rápidos exemplos. Eu trago 2 do nosso grupo de pesquisa e 2 do mercado, só para ilustrar um pouquinho as potencialidades dos produtos nanotecnológicos na área terapêutica. Próximo. Aqui eu trago um exemplo de efeito sustentado. Esse exemplo é um nanoanestésico. Próximo. É um nanoanestésico que nós desenvolvemos em parceria com a empresa, né, a IFNEP, e, na verdade, é um anestésico de uso tópico que tem por característica o efeito analgésico começar rapidamente e se sustentar por mais tempo, né? Ele é o representado da coluna vermelha, e em comparação com o produto concorrente do mercado em azul, a gente pode ver um efeito muito mais pronunciado e duradouro, né? Esse desenvolvimento está em curso, patenteado em vários países do mundo, né? E brevemente deverá alcançar o mercado. O próximo exemplo é um exemplo de estabilização. Próximo. Nesse caso, também é um produto que foi desenvolvido em parceria, né, com a empresa Biolab, onde nós nanoencapsulamos filtros químicos que são muito sensíveis à luz, eles se degradam, e com isso nós conseguimos protegê-los e torná-los estáveis por mais tempo. Esse produto está no mercado há 10 anos, próximo, e eu quero mostrar aqui o resultado para vocês. Em termos de fotoestabilidade, a parte direita do slide, nós podemos ver que esse produto é estável frente à exposição à radiação solar correspondente ao horário do meio-dia por 6 horas, como se pudesse haver 6 horas do sol do meio-dia. Essa linha reta mostra a estabilidade, elevada estabilidade do produto, sendo um outro exemplo de benefício da nanotecnologia. Próximo. E os próximos 2 eu trago clássicos do mercado, são medicamentos assim que foram dos primeiros a alcançar o mercado, se consolidar, né?
Um exemplo de aumento de eficácia próximo é o nab-paclitaxel, aqui na verdade o paclitaxel e a albumina, né, nanopartículas, direcionados então ao tratamento do câncer, vários tipos de câncer, vocês podem ver, e aqui nós temos uma entrega aumentada ao sítio tumoral e um aumento da sobrevida, né? Então, vejam, até no Brasil esse medicamento já é aprovado desde 2017. O meu último exemplo, próximo, é um exemplo de redução de toxicidade. Aqui também um exemplo do mercado clássico, o Caelix, né, que são lipossomas pegylados contendo doxorubicina, que conseguem diminuir e muito a cardiotoxicidade desse fármaco, né? Então, sendo uma vantagem muito importante. Também já registrado na Anvisa. Com isso, né, eu finalizo a minha apresentação fazendo as minhas reflexões finais. Pode passar, por favor? Eu quero só mostrar, antes de finalizar isso, que as nanopartículas são muito versáteis. Quem trabalha com o tema sabe que qualquer via de administração está disponível para as nanopartículas, porque elas são muito pequenas. Próximo. Nós podemos ter formas farmacêuticas as mais variadas, elas podem ser injetáveis, pode ser um produto semissólido, elas podem ser secas, nós podemos ter, por exemplo, dry powders inhalers, o que confere uma enorme versatilidade. Próximo, assim como usos inovadores. As nanopartículas elas podem ser embarcadas em diferentes tecnologias, por exemplo, em lentes de contato, em resina adesiva de dentina, ser usadas em culturas de embriões, para estabilização de aditivos alimentícios. Enfim, então essa versatilidade é enorme. Próximo. Então, concluindo, gente, o tempo é curto, mas eu gostaria aqui de fechar um pouco a minha reflexão. O que eu acho? A nanotecnologia, especificamente na terapêutica, ela cresceu, cresce muito, cresce rápido, mas ela tem desafios ainda a serem enfrentados. Eu vou citá-los e eu julgo que eles são bastante importantes. Primeiro, nós temos que ter uma melhor compreensão dos mecanismos subjacentes à captação intracelular, tráfico e destino após a administração parenteral. Segundo, a gente precisa conhecer melhor o impacto das nanopartículas no sistema imunológico. Terceiro, ter dados confiáveis e consistentes sobre a administração a longo prazo, doenças crônicas. O que acontece? A maioria dos protocolos dos estudos em vivo usa tratamento agudo ou dose única. O que acontece com tratamentos a longo prazo? Escalonamento, já foi comentado. Algumas técnicas são fáceis de escalonar, outras são mais complexas no sentido de garantir a reprodutibilidade. Aqui em vermelho, na parte de baixo, eu falo de uma coisa importante. E intensificar as colaborações interdisciplinares. Nanotecnologia se faz através de esforços múltiplos. Na verdade, é uma área muito multidisciplinar. Eu diria isso tem que ser reforçado. E eu finalizo talvez com aquele que seja dos maiores gargalos a serem superados, é a incerteza regulatória. Nos Estados Unidos isso não é tão complexo, na Europa existe mais restrição e no Brasil a Anvisa ainda não tem um padrão regulatório estabelecido, o registro se faz num sistema case by case, e isso pode levar a indústria a ter relutância em investir. Eu acho que essa questão regulatória é chave para o crescimento da nanotecnologia. Certo? Então, com isso eu finalizo. Desculpa se eu passei um pouco do horário. Estou aqui disponível para responder perguntas. Muito obrigada novamente pelo convite. Muito obrigada, Silvia. Parabéns pela palestra. As perguntas aqui realmente estão aparecendo bastante, todo mundo elogiando as apresentações de maneira geral. Mas realmente a gente está com um tempinho um pouquinho justo. Eu vou fazer aqui duas perguntas, né? Uma, na verdade, a colocação do Eduardo Lima Costa, lembrando sobre a colaboração dos institutos. Ele cita também o INCT da CNPq. A Camila... Pode falar. Sim, com certeza. Aqui nós temos o INCT, eu faço parte de um deles, o INCT Nanofarma, é totalmente dedicado ao tema e ele congrega pesquisadores de todo o Brasil, é uma força no sentido de organizar as atividades. É apenas um, existem vários INCTs que têm a nanotecnologia como tema. Bem lembrado.
A Camila Ordonha, ela está querendo saber a percepção sobre a transferência de tecnologia e talvez depois os outros também, os outros palestrantes possam comentar essa transferência de tecnologia e o papel das startups nesse processo entre a pesquisa e a indústria. Eu acho que hoje as startups têm um papel fundamental, né? Elas fazem essa ponte, elas são capazes de detectar, né, as tecnologias promissoras, são empresas de inteligência que fazem essa ponte e elas têm que ser estimuladas no Brasil. Em todo lugar do mundo que a nanotecnologia realmente cresceu, havia empresas desse tipo, né, que permitiram essa ponte. Eu acho que é o caminho, inclusive é o caminho profissional para os jovens. Eu acho que é um caminho muito importante. E aí eu vou encerrar, a gente está realmente com o tempo justo, né? As perguntas que por acaso não foram respondidas estão sendo aqui respondidas no chat e todos também são convidados a enviarem seus e-mails aos palestrantes, entrem em contato com o pessoal do Papo Ciência, com a Merck, para que a gente possa resolver todas as dúvidas. E vou terminar então com o Eduardo Lima Costa, né? Parabenizando, agradecendo mais uma vez a professora Silvia pela excelente apresentação. Colocando sobre a versatilidade das apresentações e aplicações da Nanotech e por indicar a necessidade dos profissionais multidisciplinares, que eu acho que realmente acaba que novas, né, necessidades de comunicação entre as várias vertentes da ciência foram mais do que explícitas, né, e que todos precisam dialogar para que a gente tenha uma compreensão em todas as esferas da nanotecnologia, principalmente nessa aplicação para a saúde. Silvia, quiser encerrar? Sim, eu queria comentar, realmente estava aqui refletindo, a nanotecnologia teve a capacidade de tornar não tão claro os limites entre as áreas. A gente vê profissionais de todas as formações diferentes e essa é a riqueza da nanotecnologia. Eu, por exemplo, já orientei biólogos, engenheiros, gente da área de humanas, porque também é importante conhecer o impacto da nanotecnologia. Então, ela é um típico exemplo de disciplina que faz com que esses limites não sejam tão claros, e isso acho que é muito importante. É muito importante, o Marcel, engenheiro químico, não é? Dentro da área totalmente bio, é um exemplo. Né? E isso só enriquece, sem dúvida. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer aos palestrantes, à Merck, pela oportunidade de estar aqui moderando e com pessoas tão excelentes no que fazem. Gostaria de agradecer também a todos que até nos acompanharam aí nesse início de noite. E Marcel, Letícia, querem fazer suas colocações finais para que a gente possa encerrar o nosso evento? Marcel? Só agradecer mesmo, acho que a interação foi super rica, nem foi combinado e foi super complementar todas as informações expostas. Só também dizer que respondi algumas perguntas no chat, mas em relação à maioria eu respondi, mas devido ao tempo, se alguém tiver mais alguma curiosidade, só entrar em contato pelo e-mail. No site da empresa tem o caminho de contato. E agradeço a Merck e a todos presentes. Obrigada pelo convite, gente. Foi um prazer. Também, se tiver alguma outra dúvida que a gente não conseguiu responder aqui, a gente fica à disposição. Foi um prazer e espero que depois dessa palestra aí a gente consiga ter passado um pouquinho da nossa paixão, né, por essa área para todos vocês e ter, para quem não trabalha, ter visto aí algumas oportunidades de iniciar um trabalho, uma interação nessa área. Legal, Letícia. Professora Silvia? Sim, encerrando, eu gostaria de agradecer, acho que foi fantástico, né? Eu ter essas primeiras apresentações com jovens, né, que estão trabalhando com empresas na área, eu quero desejar sucesso a eles e que as apresentações de vocês tenham entusiasmado os jovens, né? Eu acho que isso é o papel, né, dessas lives que a gente tem feito, eu acho que o exemplo de vocês é o exemplo que fica para os jovens no sentido de encontrar caminhos, porque essa área ela é fantástica, como a gente colocou, os três colocamos nas apresentações, nós temos múltiplas aplicações, múltiplos setores econômicos que podem ser
focados com a nanotecnologia. Então, eu acho que após décadas trabalhando com isso, cada vez eu me entusiasmo mais, porque eu acho que realmente são tecnologias que podem tornar a vida melhor. Nós podemos ter medicamentos melhores, materiais melhores, enfim. É isso. Então, finalizo agradecendo novamente. Obrigada. Então, eu vou encerrar a nossa noite com o Papo Consciência. Eu não sei, Bruna, da Merck, que é das últimas palavras. Muito obrigada, Priscila, professores. Então, obrigada por compartilharem sua visão, seu conhecimento. De novo, agradeço em nome da MEC. Também agradeço ao time da MEC pelo apoio nesse evento. E gostaria só de avisar que todos os nossos webinars, nossos eventos e as nossas promoções são compartilhadas pelas nossas redes sociais. E esperamos vocês. E muito obrigada e boa noite. Boa noite, então, a todos. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.